Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago com mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre a unidade temática esportes, referente ao bloco 8 e 9 do ensino fundamental séries finais. Nós vamos trabalhar do esporte de rede e quadra dividida voleibol. Os objetivos dessa aula: nós iremos compreender os elementos da lógica interna do voleibol de quadra e o que o fazem ser incluídos dentro da categoria de esporte de rede e quadra dividida. Tá? Entender determinadas alterações das regras do voleibol de quadra ao longo de sua história e vivenciar o jogo dentro das aulas práticas, experimentando a normatização em distintos períodos, desde a época do mintonete até o voleibol atual. Então, para a gente começar, a gente vai primeiro olhar um pouco da história e relembrar um pouco sobre o voleibol. Tá? Para caracterizar essa categoria de esporte, decidimos abordar o voleibol de quadra, ou voleibol, modalidade que constantemente sofre alterações em suas regras ou estrutura de jogo. Tá? Então o voleibol evoluiu muito como esporte. Então vamos pensar um pouquinho. Quais os fundamentos do voleibol? Vocês sabem? Vocês lembram? Quais os nomes? Tá? As dimensões: tamanho de quadra, altura de rede masculina e feminina, tá? Número de jogadores, funções em quadra de cada um, né? O primeiro nome dado ao esporte, quem o inventou. Então, assim, a gente precisa relembrar isso porque o voleibol é trabalhado desde o 6º ano. No 6º ano a gente começa trabalhando com história, com um pouco da evolução do voleibol, com os fundamentos do esporte, com as dimensões. Então vocês precisam lembrar, né? No 7º ano reforçado, no 8º a gente trabalha quando tem esse esporte com as funções em quadra, etc. e tal. Então a gente precisa relembrar isso. Evolução em imagens. Então vou colocar algumas imagens para vocês, respectivamente falando sobre o voleibol. Então são imagens em preto e branco, são imagens antigas que mostram a evolução, né, do voleibol desde da sua criação, da sua concepção até os dias atuais, ok? E aí nós pegamos uma diferenciação do voleibol antigo e o voleibol atual, ou mais próximo da atualidade. Então a gente vai fazer uma reflexão e depois vocês vão responder, né? Para você, a fotografia, tanto do slide anterior como estas, correspondem a um ou mais esportes. Será que o voleibol sempre teve as regras atuais? Tá? Por que você acha que as regras e o formato do jogo de voleibol mudam constantemente? Tá? Bom, determinadas alterações são próprias da evolução da modalidade esportiva. Todas as modalidades elas sofrem alterações, elas têm modificações. Essas mudanças são de acordo com a época. E outra, o investimento, o dinheiro traz um pouco de influência nesses interesses, né? A influência mercadológica, tá? Então a gente pega o voleibol, que a própria evolução da modalidade, ela sofre interesse de patrocinador da televisão. Analisando e compreendendo o voleibol. As transformações do voleibol de quadra. O voleibol de quadra surgiu em 1895 nos Estados Unidos, de um jogo denominado mintonete, no qual essencialmente eram utilizados os movimentos do saque por baixo, toque por cima da cabeça e bloqueio. Não havia número exato de jogadores em cada equipe e limite para a quantidade de contatos com a bola antes de direcioná-la à quadra da equipe adversária.
Do mintonete até os dias atuais, o voleibol sofreu diversas alterações em seu formato, que podemos dividir em internas e externas. Tá? Então teve alteração nos seus fundamentos, alteração também na questão dos jogadores, né? E a parte externa é alteração no seu formato, na formatação de pontuação, na formatação de cor da bola, etc. e tal. A gente vai ver no próximo slide sobre essas modificações, tá? Nas transformações do voleibol. Então eu criei esse quadrinho para deixar bem claro para vocês o que é evolução, as modificações interna e externa. Na parte interna, a evolução da modalidade ao longo dos anos. Então, desde o mintonete até o voleibol atual, o voleibol teve criação de movimentos, como a cortada, a manchete, o saque por cima, né? Também nós tivemos definição do número de jogadores. No mintonete não tinha número de atletas correto. Poderia jogar um número ilimitado de pessoas. Dentro do voleibol não, limitou-se a 6 atletas. Né? Também o limite de quantidade de contatos na bola. No mintonete era liberado um número excessivo de contatos, já no voleibol, na sua transição, na sua transformação, limitou-se a 3 contatos na bola, por equipe. E a utilização dos membros inferiores em contato com a bola. Até a transição do voleibol pós década de 90, início dos anos 2000, não era permitida a utilização de membros inferiores. Então o voleibol ele retirou essa restrição, né, e permitiu a utilização dos membros inferiores, pernas e pés, no contato com a bola durante um jogo, durante um rally. E com a evolução do esporte, o aumento de altura fez com que fosse introduzido o líbero, que é o jogador responsável pela defesa, né? Ele atua dentro da zona de defesa. Já na razão externa, né? Na transformação externa, ela é em detrimento aos interesses, né? Mercadológicos. Então a televisão ela atuou muito forte nisso. O voleibol ser exibido precisava ter uma dinâmica melhor, né, para atender o mercado e atender a mídia. Então, o voleibol ele passou por uma reestruturação, mudando sua pontuação da vantagem para o ponto direto, a inserção de tempo técnico, porque esse tempo técnico do 8º e 16º ponto de cada set fez com que fosse aquele tempo de propaganda. Então essa parada já obrigatória faz com que quem exibe o esporte, né, a televisão, possa veicular a parte midiática, os patrocínios do esporte. E também mudança na cor da bola. A bola antigamente do voleibol era branca, com o incentivo maciço, né, a presença maciça da televisão fez com que ela mudasse para cores mais vibrantes, como o amarelo e o azul. Transformações do voleibol, né? Então vou exibir um videozinho aqui para vocês observarem como era é um vídeo curtinho para vocês observarem a mudança do voleibol. Então observem a questão do saque, como era realizado o saque, né? A forma que os atletas se dispõem na quadra, né? A cor da bola, muito importante vocês observarem. Então são características que depois, num próximo vídeo que eu vou mostrar a vocês, vocês vão notar essa diferença dentro do esporte.
Observem uma partida do voleibol feminino. E agora a gente vai exibir uma reportagem falando sobre o voleibol. Já mais na parte atual, vai falar um pouco sobre a transformação também do esporte. Corre por acaso. O saque começou a ter um papel fundamental no voleibol moderno. Cada vez mais as equipes estão procurando ter um saque forte e está decidindo muito o campeonato. Quase todas as equipes de alto nível têm hoje atletas que mandam a bola para os rivais acima dos 100 km por hora. Para entender o que isso significa e como o jogo se transformou por conta dessa velocidade, é preciso voltar no tempo. Lembrar de um vôlei diferente, numa época que o saque tinha outro significado. Era colocar a bola em jogo, basicamente era isso. Não existia um saque forçado, era muito mais tático. Era um saque que tinha muito mais a ver com direcionamento, buscar um jogador que fosse menos técnico na recepção adversária. Os jogadores de vôlei sacavam parados, lançando a bola ao lado do corpo ou acima da cabeça. Até que, no início dos anos 80, uma talentosa geração de atletas brasileiros passou a usar uma técnica diferente, que ficou conhecida como viagem ao fundo do mar. No começo, tudo parecia muito estranho. A primeira vez que se sacou daquela maneira no Brasil, houve um certo constrangimento. Os jogadores do outro lado, da outra equipe, ficaram um pouco chateados, achando que era uma coisa de estava se zombando da equipe adversária. A grande mudança que aquela geração introduziu foi o salto. Os atletas passaram a acertar a bola no ar, e isso abriu novas perspectivas no jogo. O saque viagem, ele realmente transformou um pouco o voleibol. Com o auxílio de um especialista no movimento humano, fizemos os cálculos que comprovam essa transformação. Assim, parados, os jogadores mandavam a bola a cerca de 40 km por hora para a quadra rival. Com o início do saque-viagem, tudo muda. Essa bola de Renan, por exemplo, chega nos adversários a 90 km por hora. Ele se coloca então acima da rede, no ponto que ele bate na bola. Então ele consegue imprimir uma grande velocidade horizontal, mas ao mesmo tempo uma velocidade vertical, como se fosse uma cortada, só que, digamos assim, de uma linha de 9 metros, que é a linha do fundo da quadra. Dali em diante, a velocidade não parou de aumentar. Hoje é possível ver pancadas que superam os 120 km por hora. E isso ocorre porque o perfil dos jogadores muda rapidamente, a começar pela estatura. O time que conquistou a medalha de prata olímpica em 1984 tinha a média de altura de 1,87 m. Já em 92, o elenco que conseguiu vencer a Olimpíada pela primeira vez media 1,93 m. A outra equipe que pendurou o ouro no peito, nos Jogos de Atenas em 2004, era apenas 1 centímetro maior. Hoje, a seleção cresceu para uma média de 1,98 m. Pode até não parecer uma grande evolução, mas, no mesmo período, a média de altura dos homens brasileiros aumentou 5 centímetros. Ou seja, os atletas do vôlei cresceram mais do que o dobro da população normal. Então vocês podem notar a diferença de épocas, tá? E transformações dentro do esporte, tá? Outra mudança no voleibol foi a introdução do Challenge, desafio, uma regra utilizada na maioria das competições internacionais e nas fases finais da Superliga Nacional, cujo propósito é possibilitar que as equipes solicitem a revisão de marcações da arbitragem por meio de consulta de um monitor de vídeo. Algo já presente, que a tecnologia já era presente em outros esportes. Hoje em dia, não só no voleibol, já existia no tênis de quadra, e hoje no futebol nós temos o VAR. Ele atua da mesma forma para checar alguma informação, alguma ação dentro do jogo, principalmente com relação a ações de pontuação, entre outras. Então eu vou deixar esse link, clicando na imagem, quem tiver o slide pode clicar que vai
acessar para saber um pouquinho mais sobre o Challenge, que é o desafio no voleibol. Bom, vamos chegando na parte final. Para saber mais, né, eu deixei alguns links aqui para vocês acessarem, né, pequenos vídeos e o site da Confederação Brasileira de Voleibol, para que vocês possam acessar e conferir informações relacionadas ao esporte. Importante que vocês chequem esses vídeos para entender um pouco sobre a história e os fundamentos do voleibol, um pouquinho também sobre a pontuação, para entender o jogo, né? É muito importante. Bom, como referência bibliográfica, eu utilizo o livro Práticas Corporais de Educação Física, da editora Moderna, tá? Do 6º ao 9º ano. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, né? Também possam curtir e até a próxima aula.